A gente está de volta e, como eu prometi, nós vamos falar de traição com convidados muito especiais. Esta figura que, quando a gente fala de relacionamento, ele não pode faltar no papo, que é o Dr. Luiz Cuchinir, que põe a nossa cabeça em dia, ajuda você a se conhecer, escreveu vários livros, um deles, que esse aqui eu já decorei praticamente, Os Bastidores do Amor, os sentimentos e as buscas que invadem nossos relacionamentos e como lidar com eles. Se você tem dúvida, pode comprar que você não vai se arrepender. Doutor Luiz, obrigada pela tua presença mais uma vez. É um prazer estar aqui, Adriana. Hoje nós vamos falar especificamente dos sinais. É possível descobrir quando o seu namorado, seu marido, seu companheiro está traindo? Ninguém estraga uma relação que é boa. Então, essa coisa de culpar o terceiro é um pouco de covardia, né, doutor? Porque assim, se a relação tá legal, o terceiro não vai entrar. E se ele entrou, é porque a relação não estava boa e ele não tem culpa daquilo. Muitas vezes ele é enganado também. E num triângulo amoroso, os três sofrem. Eu tô falando besteira? Deixa eu falar uma coisa. Deixa o doutor falar, só um minuto. Que aí o terceiro, muitas vezes, é a comparação que cada um faz com o outro. Então, por exemplo, a mulher que é traída por uma outra mulher, né? A mulher que catou o homem dele. Ela não roubou o homem, concorda? Pois ele que abriu para que ela entrasse. Isso não deixa de ser a comparação que ela faz com essa outra. E na comparação, ela se coloca por baixo. Então, em geral, a mulher tende a maldizer essa outra mulher, que, na verdade, mostra o quanto ela está atingida no orgulho dela, na autoestima dela, de que ela foi trocada. Que aí implica numa outra coisa, que ela é comparada. Então ela está sendo comparada com essa outra mulher e essa outra ganhou dela. E tem mais um então detalhe, é a competição. doutor. Se ele fez isso com ela, por que você acha que ele não vai fazer com você também? Eu acho que o ser humano se repete. Sim, muito. Sim. Com certeza. A grande dificuldade do ser humano é fazer o que ele sente. Muitas vezes o ser humano pode dar até a palavra, que é isso. Eu não vou trair. Ele falou, a gente escuta. Então, é uma palavra. A outra coisa é o que ele sente. Ele pode dizer, eu não vou sentir? Não pode. Também sentir a gente não pode. Amor a gente não consegue, é muito fluido. E o pior de tudo, o que eu sinto não necessariamente é o que eu faço. Então, ele pode até sentir que é o que você falou, eu acho que você está corretíssima. O homem tem essa sensação, ele acredita nisso, de que ele continua amando e o que ele fez foi um fazer, foi um impulso, alguma coisa que ele fez. Claro que ele não percebe muitas vezes a dimensão da destruição que ele fez. Traição para a mulher é uma ferida que está sempre aberta. E por que falta? Qual é a falta de paciência? Não sei o que falta para sentar e explicar. Ele não aguenta, ele não aguenta a mentira dele. Ele não aguenta a falsidade dele. Ele, muitas vezes, não é todo homem, mas muitas vezes o homem não aguenta manter uma palavra que ele mesmo deu. Ele muitas vezes até gostaria de ser uma outra pessoa. Mas um homem inseguro, claro que ele vai tentar. Um homem que tem pouco controle dos seus impulsos, claro que ele não vai lidar bem com uma situação de atração, de desejo. Então, um homem que não está integrado, não está íntegro, não está 100%. Não está 100%, ele não está harmonioso. Muitas pessoas estão dentro de uma relação, por mais que elas saibam, até isso, saber que o outro traiu, vira uma tortura. E a pessoa não consegue sair da relação e, ao mesmo tempo, fica se torturando dentro dela. E diz assim, não, mas por que não chuta? Por que não faz? Não é fácil. Romper relacionamento não é. Bom, um homem dá sinal, porque eu tenho aqui algumas coisas. De acordo com a escritora norte-americana Elizabeth Landers, coautora do best-seller The Script, alguns sinais de infidelidade são: ele diz para você procurar um psiquiatra. O doutor está sempre envolvido, olha lá. Como se ele conseguisse amansar qualquer fera. É porque ele acredita que você está ficando louca. A segunda coisa que o homem diz, fala que jamais trairia. Tem que tomar cuidado com esses que assumem, que falam, eu jamais trairei, vou trair, jamais trair, enfim. Esse é um boçal, o que não fala nada que é perigoso. Comporta-se de maneira cada vez mais diferente.
Age como se os outros achassem que ele não vale nada. Isso é interessante também. Cria casos à toa, irrita-se com facilidade e vive mandando você trabalhar fora ou virar sócia de uma academia de ginástica. Isso é coisa americana, né? Que a gente tá Esconde dinheiro e de repente aparece com um presente caro para compensar a própria culpa, né? Lógico, né? O cara que não faz nada nunca, mão de vaca, de repente vem com um presente. Doutor Luiz Cuxinir, por que o homem trai? Como é que a psiquiatria explica sem vergonhice, né? Por que o homem trai? É da natureza? Então, é a vontade de provar que ele não é monogâmico? O que acontece? O homem lida muito pior com os sentimentos e emoções do que a mulher. Então a gente já sabe disso. O que quer dizer isso? Lidar pior quer dizer que ele não sabe juntar isso com a integridade dele, com a palavra dele, com o ser dele, com a maneira que ele próprio gostaria até de ser. Ou que ele gostaria até de provar para os outros que é. Então, o que quer dizer isso? Essa desarmonia entre o homem que não sabe bem o que ele sente, junto com o impulso que ele tem, de que ele precisa provar, que ele precisa conseguir... Ele trai por precaução, por exemplo? Porque ele acha que a mulher vai trair, então ele já trai antes? Existe isso, não? Ao contrário, é muito difícil um homem que diga, eu sei que minha mulher me trai, ou minha mulher vai me trair. Em geral, o homem não aguenta isso. Mesmo um homem que tem uma mulher, que tem uma outra pessoa, que tem um amante ou que trai de vez em quando, seja o que for, esse homem não aceita, ele leva muito tempo, não é para quando contam para ele, tá na cara, mas ele vive como se isso não estivesse acontecendo. A grande dica é um homem distraído. O homem começa a ficar muito distraído, é um homem que provavelmente está cuidando dos conflitos de ter que esconder. O homem também sofre com isso. O homem que quer manter uma relação, um relacionamento, mas está, de repente, envolvido num outro, ou pisou na bola, ou escorregou, que esse homem, muitas vezes, não sabe o que fazer com essa situação. Dane-se. Então, uma das questões é se a mulher quiser destruir a relação, é o dane-se. Se a mulher quiser lidar com a situação, às vezes... ela é que se dana. É melhor que a mulher consiga lidar com o que é melhor para ela. O que eu estou tentando propor é que as pessoas consigam lidar num relacionamento amoroso com a não violência. Isso é um aprendizado. A possibilidade que se tem de reconstruir uma relação amorosa através da não violência é muito grande. Ela não é... A única saída não é a violência, não é o rompimento, não é xingar, não é colocar o outro... Mas essa saída, você não tem a dúvida que é a saída mais dolorosa para a mulher. É uma saída dolorosa para a mulher que depois passa a ser, quando o homem começa a entrar na harmonia dele, ele passa a sofrer também. Fazê-lo entrá-lo nessa harmonia e muitos homens não vão entrar. E ela vai passar a vida tentando, ela vai passar a vida sofrendo. Eu não acho ruptura uma coisa violenta. Ele tem que integrar o que ele sente com o que ele faz. Por isso que esse homem precisa se desenvolver. O homem não está desenvolvido. Esse homem precisa encontrar uma mulher que bote tanto chifre nele quanto ele nela. Eu acho que a gente pode, acho que a melhor forma, né? Vale a pena você trabalhar para isso. Eu acho que depende da relação. O que ele está querendo dizer, dependendo da relação, vale a pena. E dependendo da relação, não vale. Honestamente dizendo, eu acho que essa intenção de fazer com que o outro perceba tem limite. Então, assim, aquele homem que está do teu lado, se você acha que você tem que ainda ficar mais um tempo, como o doutor está dizendo, para tentar não romper, porque essa relação é importante, também você tem que estipular na tua cabeça um tempo para que isso aconteça, porque senão você vai acabar perdendo momentos incríveis da sua vida do lado de uma pessoa que não vale a pena. Então isso tem que ficar meio claro, né? Mesmo porque essa relação que você acha importante, o caminho saudável, né? Olha, o diretor está gritando, falando, acabou, tá bom? Os homens traem, a mulher aguenta ou manda embora, mas acabou. Ele cansou. Temos mais tempo. Bom, os bastidores do amor tá aqui na minha mão. Você que quiser entender um pouquinho mais sobre o universo feminino e masculino. Obrigada, doutor, pela tua presença. Eu que agradeço. Só vamos prestar atenção no sinal.